Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer o nosso subsídio, nosso resumo que estamos trazendo semanalmente sobre as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar de Escola Bíblica, lição da Escola Bíblica de jovem. Nós estamos falando nesse segundo trimestre sobre o perigo das tentações. Precisamos ficar atentos a essa questão das tentações que levam muitos a se afastarem do caminho do Senhor. Nesta segunda lição nós vamos falar sobre Adão e Eva e a queda que eles sofreram e acabou acometendo toda a sua descendência porque deram ouvidos a uma voz estranha, a uma voz que não era do seu Criador. Deixaram de seguir os conselhos de Deus para ouvir uma voz estranha, seguir seus próprios caminhos e acabou ocasionando com a morte espiritual, afastamento de Deus e posteriormente a morte física, Adão viveu ali alguns anos, muitos anos depois, mas a morte física entrou na terra por causa da desobediência. Então, a nossa segunda lição falando sobre Adão e Eva, querendo ser igual a Deus. Ouviu, deu ouvido, deu atenção à voz daquela serpente e o perigo, o pecado entrou no mundo. Nossa revista está falando sobre os perigos das tentações, da desobediência que acometem aqueles que deixam de obedecer a palavra de Deus. Todos os dias nós somos tentados, passamos por situações que tentam nos levar à queda. Ser tentado não quer dizer que você está pecando, porque todos foram tentados. O próprio Jesus foi tentado quando ele foi batizado, e o Espírito Santo conduziu ali para o deserto, onde ele jejuou ali 40 dias, 40 noites. E no final desse período ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou pegar Jesus, mas o Senhor usou a palavra de Deus e venceu o inimigo. Então nós temos o exemplo. Mas quando deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a dar ouvido a vozes estranhas, estamos nos sujeitando a ser influenciado por aquilo e muitos acabam cedendo e vem o perigo e as decepções na vida espiritual. Mas que Deus nos guarde e que esta lição, essa reflexão que vamos fazer sobre essa lição possa nos despertar para voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos instrui, porque é alimento para a nossa alma, é direcionamento para nosso caminho, como diz lá o Salmo, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então o nosso texto áureo está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, e diz assim: porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. A serpente astuta ali, o diabo usando a serpente, rodeando Eva, e o diabo é estratégico. Se fizermos uma análise mais completa, vamos observar que o diabo não chega de primeiro, de supetão, não. Primeiro ele analisa, ele observa os nossos pontos fracos, ele observa, ele é estratégico. E aí, quando vacilamos, ele arma o bote e muitos caem. Mas Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nosso resumo diz: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal, Adão e Eva, cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Então nós vamos pontuar que Deus deu uma orientação para Adão e Eva, para eles não se envolverem, não se alimentar, não pegar, não provar do fruto da árvore
do conhecimento do bem e do mal. Explicar que o inimigo colocou uma dúvida na cabeça de Eva, de Adão, né? Falando a respeito de Deus. E expor o custo da desobediência, e o que ocasionou deixar de seguir a orientação de Deus e seguir seus próprios conselhos. O custo foi trágico, né? Então, o nosso texto principal, a nossa lição, está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Leia o capítulo 3 inteiro e você vai ter uma visão mais completa sobre o que estamos falando. Então, o tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos. Lembrando que nós estamos falando, o tema desse trimestre é as tentações, né? As tentações. Então, o tema tentação, ao longo da Bíblia, nós vemos em todos os livros da Bíblia essa questão da tentação presente. Nós temos um exemplo bem notório ali no Antigo Testamento, aqui em Gênesis mesmo, que é José. José foi tentado de todas as maneiras pela esposa de Potifar, o líder ali do exército de Faraó, mas José não cedeu. José foi fiel a Deus e Deus deu a vitória a José. Nem mesmo o primeiro casal, Adão e Eva, criado em um estado de perfeição, escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Então vamos trazer um resumo sobre essa questão, esse perigo, essa situação desastrosa que a atitude de Adão e Eva provocou na humanidade. Deixaram de seguir os conselhos de Deus e cedeu à investida do adversário. O nosso primeiro tópico está falando sobre uma orientação dada pelo Criador, uma orientação dada de Deus para Adão e Eva. A criação, a palavra de Deus nos mostra que antes do eterno de Deus criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. O homem, como diz, é a coroa da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e colocou o homem para cuidar, para zelar, para cuidar da natureza, dos animais. O homem foi aquele que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. As demais criaturas, Deus disse: haja, aconteça, haja, haja. Com o homem, o Senhor, a Trindade, juntou-se e formou, moldou, segundo a sua semelhança, segundo o seu caráter, santo, moralmente santo. O homem não pecava. Então, a semelhança de Deus é moralmente, o homem era moralmente semelhante a Deus. Mas o inimigo não vacila. Observe quando observamos que quando Deus disse a Adão e Eva que não deveria comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal porque eles morreriam, a serpente Satanás estava observando, porque foi com essa palavra que Deus havia falado que ele distorceu e usou contra Eva. Então ele observa, ele está sempre ao derredor, como diz a palavra de Deus, nos observando e tentando nos pegar desprevenidos. Por isso é necessário estarmos revestidos da palavra de Deus, revestidos da graça do Senhor, do poder do Espírito Santo, e nos alimentarmos todos os dias na nossa mente, no nosso coração, com a palavra de Deus, com a oração, para não deixar espaço para o adversário, né? Então, Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse, o próprio Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor, da costela do homem, formou aquela que seria sua ajudadora, sua adjuntora, né? Eva, a sua metade. Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação
afetiva e emocional entre homem e mulher, e essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal. Por isso, Satanás sempre vai tentar destruir com as suas muitas propostas enganosas. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Adão. Deus não criou Eva e Eva. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, marido e mulher. Né? Uma observação importante. Criados sem pecados. Eles foram criados sem pecados, moralmente santos, para viver eternamente. Mas o pecado é terrível. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. A Bíblia nos mostra que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, e o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a sua presença continuamente. Por isso, amado, amada do Senhor, deposita tua confiança, tua esperança, tua certeza em Deus. Não vacila, não brinca, não olha para trás, não olha para os lados, olha para Cristo. Porque quando menos percebemos, o laço está pronto, só esperando a gente dar um passo e o adversário tenta nos pegar. Mas Salmo 91 está lá escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus, a sombra do Senhor, terá descanso. Mas é necessário nos posicionarmos. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência. A morte entrou no mundo por causa da desobediência. O homem, Adão, deixou de seguir os conselhos de Deus para seguir os seus próprios conselhos. Deixou de seguir a orientação do seu Criador para seguir a orientação de uma voz estranha. E quando damos ouvido a uma voz estranha, sempre há perigo. Então precisamos nos atentarmos para isso. A única restrição que Deus determinou para que aquele casal foi não comer do fruto que procedia da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Não nos é dito no livro de Gênesis o formato, ou a aparência, ou o tamanho do fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela estava e como era a sua aparência e o seu fruto. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva entenderam as orientações do Senhor, mas tinha alguém observando. Tinha alguém observando. E aquilo que é proibido é o que chama a atenção. Por que é proibido? Qual a causa de ser proibido? Mas Deus disse, porque no dia que comer dela, vocês morrerão. Deus avisou. Mas quando Deus avisa e nós não nos atentamos, as coisas se complicam. Deus não nos criou como robôs, programados para obedecer incondicionalmente a qualquer ordem, sem poder refletir no que iria fazer ou não, né? Nas consequências das nossas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus, ou não. E decidiram não obedecer a Deus. E pagaram muito caro por causa de uma desobediência. Pagaram muito caro por causa da desobediência. Então nós estamos falando aqui de tentação. Aquilo que Deus disse não faça, imagine, você chega numa chácara, todos os tipos de frutas,
Mas o dono diz, ó, só não come daquela árvore ali, daquele fruto ali. Das outras tudo vocês podem provar, mas não come daquele fruto ali. Porque aquele fruto ali, eu não quero que vocês comam, porque vai fazer mal. Mas você fica ali um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, e aquele fruto, aquilo que é proibido, chama a atenção. Aí num vacilo, vai lá e prova. Caiu na tentação. Por isso nós temos como manual a palavra de Deus. Deus nunca deixará os seus enganados. Nós caímos porque não atentamos para aquilo que Deus fala em sua palavra. Jesus deu exemplo. Jesus usou a palavra e venceu o inimigo. Né? Serás como Deus. Olha como o diabo é sagaz, é astuto. Pegou logo na frase para tentar persuadir Eva a ceder. Assim que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Aí surgiu a dúvida na mente de Eva. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamos: Deus realmente vai suprir minhas necessidades? Realmente é o que está escrito? Vejo todo mundo fazendo isso, não vejo acontecer nada. Será? Precisamos ter cuidado. Deus realmente vai suprir as nossas necessidades? Ou diante de uma situação perigosa, questionamos: o Senhor vai mesmo nos livrar disto ou daquilo? Será? Não é coisa da nossa imaginação, não? A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal, por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa. A serpente foi usada pelo diabo, mas o diabo já tinha observado os passos de Eva, os passos de Adão. Ele tinha analisado cada detalhe, porque antes dele atacar, ele analisa cada detalhe da nossa vida. Ele nos conhece. Por isso precisamos estar cobertos pela potente mão do nosso Deus. Aleluia. As palavras do diabo foram diretas ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal como uma sabedoria especial. E mais ainda, como a possibilidade de eles serem como o próprio Criador. O inimigo semeou no coração da mulher o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu. Da mesma forma que ocorreu com a sua queda. Da mesma forma que ocorreu com a sua queda. Queria ser igual a Deus. A mesma estratégia ele usou para derrubar o homem, para tirar o homem da presença de Deus. Da mesma forma que ocorreu com a queda do ser que fora criado para glorificar a Deus. Caíra também Adão e Eva. O perigo de negligenciar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Saber mais do que era preciso no caso do primeiro casal. Não estavam atrelados a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim o ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. Não é pecado buscar o conhecimento, obviamente, mas a palavra de Deus nos convida a buscar a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus. Provérbios 4, 7. Deus nos adverte, a palavra de Deus nos adverte que não nos apoiemos somente nas nossas próprias experiências, mas que aprendamos a confiar em Deus.
Deus tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas há coisas que não nos é revelado ainda. Temos que confiar. Quando Deus disse não vai, não vá. Quando Deus disse não é o momento, não queira se precipitar. Quando Deus diz não faça, é porque Deus nos conhece. Deus conhece o nosso temperamento, Deus conhece nossa natureza, Deus conhece nossos impulsos. E quando oramos e depositamos nele a nossa vida, as áreas da nossa vida, temos que confiar, porque ele ouve as nossas orações. E às vezes pedimos a Deus, entregamos a Deus. Aí quando Deus age em uma área, mexe em uma área que a gente não gosta, a gente vai lá e tenta desfazer. Mas não entregamos a Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Aí entregamos a Deus, quando Deus começa a agir, a gente quer tomar de volta, porque não está fazendo aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja. Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, deixar de desobedecer à voz de Deus nos leva a cair em laços preparados para nos derrubar. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deixou de seguir a voz do seu Senhor para seguir seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. Satanás, ao tentar Eva, diz a ela e ao marido que seriam como Deus. Mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava ou do seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso, aleluia, caso desobedecessem: a morte espiritual e a morte física. Foi o que Deus disse que aconteceria se ele desobedecesse. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Mas o diabo foi estratégico e pegou eles num momento desprevenidos. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus, a comunhão que o homem tinha com Deus. Mas olha que maravilha. Mesmo com a desobediência, com a queda, com a decepção que eles provocaram no Senhor, o nosso Deus não nos abandonou. O nosso Deus não nos jogou para fora, não nos deixou sozinhos. Ele já tinha um projeto, um plano de nos resgatar. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele determina que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça do adversário. Nosso Deus não nos deixou só. Ele não nos desamparou, não nos desabandonou, não nos abandonou. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o homem, a humanidade, de uma maneira tão linda, tão perfeita, que Ele entregou seu Filho para nos resgatar, para que todo aquele que nele crê, que nele acredite, não morra, mas tenha vida eterna. Deus nos trouxe de volta à comunhão com Ele. Estamos caminhando nesse processo para termos aquela comunhão que Adão tinha com Deus antes da desobediência. Mas ainda padecemos, ainda sofremos, porque estamos neste corpo, neste mundo, mas a nossa mente hoje é a mente de Cristo. Por isso você está ouvindo esse vídeo. Porque você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo está na tua vida e Ele nos ensina todos os dias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O custo da desobediência foi o afastamento de Deus. Quando desobedecemos a Deus, começamos a nos afastar dele. Porque Deus é santo. O pecado nos leva cada vez mais para distante de Deus.
A primeira ação de Adão e Eva depois de desobedecer a Deus foi tentar se esconder da presença do Senhor. Deus, em sua onisciência, já sabia do que tinha acontecido. No entanto, ele não chegou acusando, perguntando a Adão: por que você fez isso? Por que você pecou? Deus perguntou: onde estás, Adão? Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar a eles a oportunidade para que entendessem o que eles fizeram. Onde estás, Adão? Representava uma posição de afastamento da presença de Deus. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa e juntamente com ela, por obedecer às orientações do seu Criador, recebidas de Deus. Afastamento de Deus. O pecado provoca isso. Nos afasta do nosso Pai, do nosso protetor. Surgiu daí o primeiro problema ali com o casal. Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Quando Adão foi perguntado e questionado por Deus por que ele havia feito aquilo, ele apontou para sua esposa como a fonte que induziu ao erro. Foi a mulher que tu me deste. É curioso como ele tentou transferir a culpa e o erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Deixou ceder. Não é raro termos a tendência de buscar um culpado para nossas próprias fraquezas, nossos próprios erros. Acabamos surpreendidos pelo confronto da nossa consciência e da voz de Deus, dizendo: por que você fez isso? Se eu te disse que não era para fazer. A primeira coisa que fazemos é arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar os nossos delitos, as nossas falhas, os nossos erros. Eva também foi questionada também por Deus: por que você fez isto? E ela apontou para a serpente como a raiz da desobediência. Tanto Eva quanto Adão não entenderam que eram responsáveis por suas atitudes e que, por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecar, a desobedecerem, eles eram culpados por escolher e colher os resultados das suas ações. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio e das conversas no fim do dia com seu Criador. Ao dar ouvidos a uma voz estranha, a voz do adversário, eles se posicionaram em contrariedade ao conhecimento do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. O perigo da desobediência, o perigo da rebeldia, o perigo de querer seguir seus próprios caminhos, seus próprios conselhos. Entendamos de uma vez por todas, nós temos um dono. Nós temos um dono. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos um dono e ele tem ciúme. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúmes de nós. Ele nos ciúma. Ele tem zelo por nós, porque ele estava ali quando nos formou, quando formou o homem. Ele nos ama. Deus nos ama, igreja. Por isso Jesus Cristo não pensou duas vezes. Cumpriu o que estava determinado para nos trazer de volta a comunhão com Ele. Deus nos ama. Reflitamos sobre isso. A morte como consequência. O afastamento, a desobediência provocou afastamento de Deus, desentendimento entre o casal, a morte espiritual, o afastamento de Deus, e a morte física subsequente. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal, que Adão e Eva pagaria pela sua desobediência a Deus.
que foi a morte. A morte, que Deus havia avisado que certamente morreriam quando se provassem daquele fruto. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter o coração de Adão e Eva. Toda a orientação que Deus dera a eles, o inimigo, astuto como é, conseguiu ludibriar aquele casal. Isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse e, uma vez questionando, crer que é possível ultrapassar os limites que Ele nos propõe, sem ver lá na frente as consequências. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que Ele delimitou como consequências para os nossos atos, porque Deus nos conhece. A busca pelo conhecimento, gente, jamais será vista como um mal. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento. Distorceu aquilo que Deus havia dito. E Eva cedeu. Por isso o conhecimento é a palavra de Deus. O principal conhecimento que temos sobre o certo e o errado, o justo e o injusto, o falso e o verdadeiro, o fiel e o infiel, é a palavra de Deus. Porque é Deus falando conosco. Passou disso, é procedência maligna. Por isso temos o nosso manual de instrução, a palavra de Deus. Aleluia. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus, e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles quanto para toda a natureza. Toda a natureza sofre e geme por causa da desobediência do primeiro homem. Mas nós temos a esperança, nós temos a garantia, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós, em nosso coração. Nós temos um dono. Adão desobedeceu, pecou, o pecado entrou no mundo, as consequências vieram, a dor veio, mas Deus nos trouxe de volta a comunhão com Ele. Mas o perigo, as tentações, está aí nos rodeando todos os momentos, todos os dias. Em todas as áreas da nossa vida somos tentados, todos os dias. Mas em Deus nós temos a certeza, a convicção de que somos vencedores. Por isso, depositemos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé na palavra de Deus, porque ela não nos deixa enganar e Deus cuida de nós. Que Deus te guarde, te abençoe, te dê alegria da sua presença, que o Espírito Santo ilumine os teus olhos, o teu coração, a tua mente, o teu espírito, a tua alma. E que você seja guiado continuamente pelo Espírito Santo, que os laços que o inimigo coloca diante de ti, diante de mim, diante de nós, que sejam desfeitos pelo poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua oração intercessora, em João capítulo 17, ele ora ao Pai, não que nos tire do mundo, mas que nos ajude a vencer, a caminhar, a prevalecer, a resistir, a avançar, e sempre prevalecendo pelo poder que tem o seu nome. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.